Bom dia, galera. É eu aqui, Arquimedes de Caratinga, Dr. Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo aí no canal, atendendo a solicitação aí de muita gente que ainda tem dúvidas acerca deste assunto aqui, ó, que é 1000 DOT. O desejo da maioria dos atiradores é uma luneta com esse tipo de retículo aqui, porém eles não conseguem entender direitinho o funcionamento e a melhor forma de se usar o retículo tipo 1000 DOT. Então eles pediram, embora eu já tenha um vídeo meu aí no canal, mas eu decidi nesse caso fazer um vídeo aí bem básico mesmo sobre o que é o retículo 1000 DOT e a forma prática de usá-lo. Eu quero dizer aqui que eu não vou ficar entrando mais uma vez em fórmulas, em termos muito técnicos. Isso é muito bom, mas eu não vou fazer isso. Eu vou me ater à prática, vou tentar me ater à prática de forma que qualquer um possa pegar aí a sua luneta e usar o seu retículo, entendendo e com vou até ser vaidoso aqui, me perdoe, dizer, com uma certa facilidade. Então o assunto nosso aqui é 1000 DOT. Eu peço só a gentileza, estar atento mesmo aos detalhes, aos segmentos, para que facilite você um pouquinho mais na frente entender todo o fundamento e o funcionamento, tá, do uso do retículo tipo 1000 DOT. Então vamos dando andamento aqui. Eu quero só colocar antes aqui um conceito. Eu acho que é bom a gente saber um pouquinho de história, né, daquilo que a gente usa. Eu gosto e vou passar aqui um conceito de 1000 DOT. Primeiro eu quero dizer que 1000 DOT não é um termo militar, não, porque muita gente acha que esse M aqui ou esse 1000 tem a ver com militar e tal. Não tem. 1000 DOT trata-se de um sistema de referência de cálculos múltiplos, ou seja, de mais de um tipo de cálculo. Cálculos tais como distância em que se encontra o alvo, tem como se calcular, por isso que são cálculos múltiplos. Ângulo, a gente consegue calcular ângulos através desse retículo, dimensionamento de objetos e outros mais, como por exemplo, projeção de vento no alvo e etc. Mas esse sistema de referência de cálculos múltiplos tem como referência o 1000 radiano, que é o mecanismo usado na elaboração do retículo tipo 1000 DOT. Como eu falei que eu não vou entrar aqui em termos técnicos demais, não vou entrar nesse miliradiano aqui não, vou deixar isso para um outro momento, agora não, vou tratar unicamente mesmo da área prática em si. Então sabemos o conceito de 1000 DOT. E a história, quando surgiu o 1000 DOT ou como surgiu? Isso aqui é um breve lampejo da história. Embora pensado como meio de aguçar a precisão do tiro desde 1910, em 1910 já se falava em elaborar um retículo como base para cálculos. Porém, ele só foi implementado e desenvolvido plenamente por volta dos anos 70 por fuzileiros norte-americanos. Então, por volta dos anos 70, ele foi totalmente aperfeiçoado. Já existia, já se usava esse retículo, mas não com tanta acurácia e com cálculos tão precisos quanto foram incorporados nos anos 70 pelos fuzileiros norte-americanos, que tinham, sobretudo, um objetivo de propiciar aos snipers, aos franco-atiradores, uma referência de mira que fosse realmente precisa, quando eles não pudessem dar mais de um disparo num alvo que precisava ser abatido. Então isso é um pouquinho da história. Vamos falar então aqui um detalhe aqui para a próxima fase, que só dizer uma coisa, que 1000 DOT diz respeito a esse modelo de retículo aqui, do qual existem variáveis. Esse aqui está com pontinhos, tem um que são com tracinhos, com subdivisões. Eu usei esse aqui, que é o que mais basicamente se encontra nas lunetas, principalmente aqui no mercado brasileiro, tá?
Então vamos dar uma faladinha sobre esse retículo aqui, o retículo tipo 1000 DOT. Em lunetas para emprego em armas, porque existem lunetas para observação astronômica, luneta de spotagem, mas as lunetas cujo objetivo é o emprego em armas, o retículo tipo 1000 DOT é um aparelho óptico que incorpora uma pluralidade de pontos de medição. Tanto que vocês estão vendo aqui, os pontos tem na parte superior aqui 4, na lateral 4, na inferior 4, na lateral esquerda 4, e tem outros que tem mais. Por acaso o escolhido aqui para nossa aula tem 4 em cada parte da haste, aí na lateral de ambas e na elevação, na parte superior e inferior. Mas então, lunetas para emprego em armas é um aparelho óptico que incorpora uma pluralidade de pontos de medição formados por uma linha vertical, vocês estão vendo aqui no mouse, principal, e uma linha horizontal que intersecta, que se cruza com a linha vertical no centro óptico do aparelho, seguidos de diversos pontos ao longo de ambas as linhas, vocês estão vendo aqui, tá? A uma distância pré-determinada e uniformemente espaçados. Isso é um retículo 1000 DOT ou tipo 1000 DOT. Lembrando aqui que nem todos têm só essas divisões, alguns têm essas divisões e subdivisões, e ao invés de pontinhos, tem tracinhos que ficam aqui. Vamos adiante aqui então. O retículo tipo 1000 DOT foi programado originalmente para ser usado no fator de ampliação de 10x. É em cima deste fator de ampliação que são treinados os snipers e os francos atiradores. A gente aqui, as nossas lunetas normalmente são 4x de zoom. A minha Arquimedes é uma 4x32. A doutora, a da minha é uma 3x9x32. A minha é uma 2,5 por 12x32. Mas normalmente, e este é o ajuste que os snipers normalmente usam, é uma luneta com 10x de zoom. Então esse retículo, para os cálculos com os quais ele foi desenvolvido, o ideal é que ele funcione numa luneta com 10x de zoom. Arquimedes, não tem jeito de usar no Admentus? Tem. Isso aqui é questão de cálculos, você pode adaptar perfeitamente e usar com muito sucesso em qualquer luneta com qualquer fator de zoom. Mas originalmente ele foi desenvolvido para uso numa luneta com 10x de zoom. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente, por quê? Então vamos aqui para a prática. Já falamos do conceito, da história, de que normalmente se usa ele com 10x de zoom. Vamos para a prática aqui, para um simuladozinho, depois nós vamos para o simulador mesmo, tá? Vamos para o simuladozinho aqui então. Digamos que tenhamos um terreno, tá? E esse terreno tenha 1000 jardas de comprimento, né? Estão vendo aqui no mouse. Eu vou até voltar na tela anterior aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse retículo foi desenvolvido para trabalhar com jardas e não com metros. Então nós vamos fazer os nossos cálculos todos com jardas, mas eu vou explicar isso direitinho, não vai ficar dúvida nenhuma, eu espero. Então vamos aqui para frente. Digamos que tenhamos um terreno, isso aqui seja um campo nosso de tiro, essa parte verde, gramadinho, e que o comprimento desse terreno seja exatamente 1000 jardas. Para facilitar o nosso entendimento, vamos falar aqui quanto vale uma jarda. Uma jarda vale 91,44 centímetros, quase 1 metro. Por isso que muita pessoa que fala aí de retículo tipo 1000 DOT ou de tiro em jardas, ele arredonda logo para 1 metro. Eu não gosto muito nos meus cálculos desse arredondamento, porque para um tiro de precisão, os 8 centímetros, os 8,66 centímetros, se não me falha, se eu estou calculando bem de cabeça, que falta aqui,
Faz muita diferença num tiro de precisão. 8 centímetros é muita coisa. Digamos, espero não chocar ninguém, que seja numa guerra, você está atirando um alvo humano e você precisa acertar o coração. 8 centímetros que você fizer de diferente aqui no cálculo, com certeza vai fazer você acertar as imediações do coração e não o coração. Você precisa de acertar o centro neurológico, o cérebro mesmo da pessoa. Daí você tem a testa como referência. 8 centímetros ali por jardas, ainda mais a longa distância, que isso vai se multiplicando, faz muita diferença. Então eu prefiro usar jardas, nós vamos usar a jarda aqui para ser os mais precisos. Mas sabemos que uma jarda tem 91,44 centímetros. Se quiser arredondar para 1 metro, não tem problema, mas vamos usar a jarda aqui. E vamos então continuar aqui na nossa simulação a princípio, só na tela do computador. Digamos que ao fim desse terreno de 1000 jardas tenha um alvo. Vamos colocar o nosso alvo, está ele aqui, um alvo daquele de silhueta, né? Então ele está a 1000 jardas de nós, esse alvo aqui, e ele tem exatamente esse tamanho aqui, 1 jarda. Então ele tem 91 centímetros, 44, quase 91 centímetros e meio de altura. Essa aqui é a altura do nosso alvo, 1 jarda. Como, vamos para a próxima tela aqui, como esse alvo apareceria no retículo? Aqui nós colocamos, digamos que o atirador esteja aqui onde está o retículo, eu coloquei ele ampliado aqui em perspectiva, para ficar fácil o entendimento. Então digamos que seja eu e você, nós agora somos os snipers, nos sintamos isto, pelo menos aqui na aula, mesmo que não sejamos bons atiradores, doutor Ayata não é. Então o que acontece? Digamos que nós estamos aqui olhando pela nossa luneta, aqui onde está passando o mouse, um alvo que está a 1000 jardas de nós, e esse alvo tem exatamente 1 jarda de tamanho. Como, acompanhe o mouse aqui por favor, como ele seria visto no gráfico da luneta, com 10x de zoom? Então nós pegamos a nossa luneta, colocamos o fator de ampliação dela em 10x e estamos observando, mirando num alvo a 1000 jardas de nós. Como que esse alvo apareceria dentro desse retículo? Aí nós vamos começar então a entender agora na prática o retículo 1000 DOT. Ele seria visto da forma como vocês vão ver na próxima tela. Vamos avançar aqui, dessa forma aqui, que vocês estão vendo. É claro que o Dr. Ayata aqui não mirou ainda, não pôs o X em cima do alvo, é só para vocês terem ideia como que ele seria visto, um alvo, como seria visto um alvo de 1 jarda a 1000 jardas do atirador. Vocês estão vendo que ele ocuparia exatamente o tamanho de 1 DOT. Você vê que o pé do alvo está exatamente na linha horizontal, e o alvo de 1 jarda, a cabecinha dele acaba onde está o primeiro DOT. Aí nós começamos a entender por que esse tipo de retículo é usado para cálculo de tamanhos e de distâncias. Porque se você vê um alvo de 1 jarda ocupando exatamente 1 DOT só, quer dizer que ele está a 1000 jardas de você, porque a 1000 jardas, se a luneta estiver com 10x de zoom, 1 jarda vai ocupar exatamente 1 DOT. Digamos que o alvo fosse maior, fosse um ser humano de 1,80 m, ele chegaria aqui no 2º DOT. Você sabe, inclusive, o tamanho do alvo, porque se ele ocupou 2 DOTs exatinhos, ele está a 1000 jardas e ele tem 2 jardas. 3 DOTs, ele tem 3 jardas, 4 DOTs, 4 jardas, e assim por diante. Como os snipers não atiram só em elementos vivos e que ficam sempre na vertical, às vezes atiram em veículos, eles usam também essa escala aqui para saber o tamanho do veículo no qual eles vão atirar. Às vezes a visada não é boa, mas por aqui tem como se estimar por onde está a janela, a porta e etc. Então vamos aqui só sedimentar isso aqui, vamos para a próxima tela, dizendo-se aqui o seguinte: o alvo do tamanho de 1 jarda ocupa 1 DOT do retículo com 10x de zoom, se ele estiver a 1000 jardas de distância.
Portanto, um DOT é o espaço que um objeto de 1 jarda ocupa no retículo se estiver a 1000 jardas do atirador. Uma curiosidade para vocês aqui. Por que os americanos usaram exatamente mais ou menos essa distância de 90 centímetros? Porque às vezes o soldado com que eles vão atirar, raramente o soldado numa caminhada sai andando em pé, ele de coca. Ele caminha de cócoras, de cocado. Então ele tem por volta de 1 jarda, quando nós de cocamos, curvamos o nosso corpo, flexionamos sobre o joelho, chegando mais próximo ao calcanhar, a gente fica com mais ou menos 1 jarda. Então o cara tem noção, olha lá, tem um soldado de cocado caminhando ali. Então se usou 1 jarda como um meio de cálculo que eles acharam que era adequado para a guerra, tanto para o de cocado quanto para o soldado deitado também, tentando fazer um tiro, embora ele tenha um tamanho um pouco menor. Vamos aqui para frente, então. A linha horizontal, que é essa aqui, tanto serve para estimar tamanho do alvo. Eu usei aqui o exemplo do veículo, podia ter inserido um veículozinho aqui no fundo, não inseri, mas nós sabemos que é maior do que um ser humano, então o cara sabe, eu estou vendo ele aqui com 3 dots, então esse veículo tem 2,70 m mais ou menos de comprimento. Eu sei que a janela fica depois de 1,20 m da entrada, 1,40 m, perdão, então é por aqui que eu tenho que mirar e aí vai, né? Mas essa linha aqui horizontal, ela tanto serve para estimar o tamanho do alvo pelos dots, quanto a compensação de ventos. Porque o vento, quando ele sopra no alvo, nesse sentido que está indo aqui o mouse, ó, de baixo para cima, ele ajuda até o atirador. Quando ele sopra o contrário, ele interfere na velocidade, mas pouco na trajetória, quando é de cima para baixo. Agora, quando é vento lateral, ele desvia o projétil, seja da direita para a esquerda, seja da esquerda para a direita. Então, o que acontece? Os dots servem também para fazer compensação dos ventos e, consequentemente, compensação do efeito Coriolis e do efeito Magnus. Tem 2 vídeos aí no meu canal que falam o que é o efeito Coriolis e o que é o efeito Magnus em balística. Ambos não são desprezados em tiros de longas distâncias pelos snipers, e que, se alguém não sabe e quiser dar uma olhadinha aí para saber o que é o efeito Coriolis e Magnus em balística, dá uma olhadinha no canal aí, tá? Vamos adiante aqui, então. O retículo tipo 1000 DOT é muito útil também para definir ajustes na lunetas para acertos em tiros de longa distância. Então esse tipo de retículo é muito bom. Nós sabemos que a luneta ela tem aqui em cima, digamos que a gente, onde está passando o mouse aqui, imaginariamente está aquela torre que ajusta a elevação do retículo, e aqui do lado também tem outra torre que ajusta a lateralidade do retículo. Então esse retículo aqui, ele ajuda muito no ajuste que a gente faz nas torres para fazer tiros de longa distância, né? Ele serve como uma referência para você mexer na lateralidade ou na elevação da sua luneta. Vamos aqui adiante. 2 coisas, isso é bom, porque nós vamos para um simulador de tiro que está aí na internet, e eu espero que todos entendam que cada vez que você abre esse simulador, ele te dá cálculos diferentes, distâncias diferentes, ele nunca põe o alvo no mesmo lugar, nem dá a mesma velocidade do alvo, do vento. Então não tem como o Dr. Ayata aqui ter programado para esse simulador atender um desejo meu de acertar um tiro. Vocês vão ver que às vezes eu não vou acertar, mas eu vou passar muito próximo, por causa de estimação de altura do alvo. E nesse simulador você vai aprender a usar a sua luneta aí, tá? Então nós vamos entender o seguinte aqui. 2 coisas está em branco aqui, auxiliam muito o uso do retículo tipo 1000 DOT. Isso é bom quem usa esse retículo, quem quer atirar com precisão, tem em mão essas 2 coisas. Primeiro, estimar o tamanho do alvo. Você vai atirar no alvo, você precisa ter noção, aquele alvo que eu estou tirando, ele deve ter 20 centímetros de tamanho, 1 metro de tamanho. Isso ajuda demais você usar o retículo, você estimar o tamanho do alvo, tá? E depois elaborar uma caderneta de cálculos de ponto de impacto do projétil a distância diferentes. Nós vamos falar disso aqui um pouquinho na frente. Aliás, vamos logo para a caderneta de tiro aqui. Vamos aqui para a próxima tela.
Como que a gente faz uma cadernetazinha de tiro? Todo atirador deve ter, que quer atirar com precisão, tá? O pessoal então que faz Field of Target, eles precisam muito dessas anotações. E não adianta a minha eu passar para você aqui, mas qual é o cálculo? Porque cada arma tem um comportamento diferente. Cada arma é pessoal, é personalizada, você precisa de ter da sua. Mas como que a gente faz uma cadernetazinha de tiro? Vou tentar passar aqui de forma bem básica. Vamos avançar a tela aqui. Você põe um alvo a uma certa distância de você e zera a luneta. Digamos que eu coloquei esse alvo aqui a 20 metros. Então eu coloquei o alvo a 20 metros, mirei aqui no meiozinho, aqui está um pouco fora, porque eu fiz esse gráfico aqui à noite e não estava com muita liberdade, passando mal e tal, mas está aqui o nosso alvo. Digamos que ele está a 20 metros. Eu ponho o X da luneta exatamente no coraçãozinho do alvo, faço um disparo e ele pega direitinho. Minha luneta, eu estou falando esse caso para armas de ar. A 20 metros ela está colocando no X certinho. Então eu já sei que a 20 metros eu posso pôr o X no alvo, que é ali que ele vai. Aí eu começo a elaborar a minha caderneta. O que eu faço? Eu coloco um segundo alvo, vamos avançar aqui. Eu esmaeci aqui o primeiro, você está vendo? Ele está aqui só quase semi-transparente ou transparente. E eu coloquei o alvo aqui a 30 metros agora. Então eu mudei, vocês veem que ele até ficou menorzinho aqui. E eu faço um disparo, mirando no X. E eu vejo que não acerta, que ele acerta mais abaixo, que a 30 metros para eu acertar no centro do alvo, eu preciso de mirar já no primeiro dot. No caso de arma de ar, porque tem o projeto decai demais, que a potência não é grande. Então eu sei o seguinte, que a 30 metros do alvo, eu não posso pôr o X da luneta em cima exatamente da mosca. Eu tenho que colocar o primeiro dot na mosca, porque aí eu vou acertar, porque o projétil vai declinar em 30 metros e vir acertar exatamente aqui. Então eu já sei, olha, a 30 metros eu não posso mirar o meio do retículo, eu tenho que mirar já no primeiro dot de baixo, porque o projétil já declinou bastante a 30 metros. Então você anota isso na sua caderneta, ou então você olha o seguinte, olha, a 20 metros minha luneta está zerada, mas a 30 metros eu preciso de dar 25 cliques abaixo para o X da luneta chegar no centro do alvo. Ou eu dou 25 cliques para o X da luneta abaixar a 30 metros, ou se eu não quiser mexer no X da luneta, eu vou subir a minha mira, ao invés de mirar no X, eu vou mirar usando o primeiro dot em cima da mosca para eu poder acertar. Feito isso, o que você faz? Você vai continuar, está aqui escrito, repete essa operação para distâncias diferentes, mais usadas pelo atirador. Por exemplo, como é que é a caderneta de tiro do Dr. Ayata? Eu gosto muito da carabina 4,5, porque ela é até difícil fazer uma caderneta de tiro com ela para tiro de longa distância, porque o projeto declina muito pouco. Mas para 5,5, por exemplo, quem viu aqueles vídeos que eu fiz aí da Cometa New Fields atirando a 50 metros, 54 metros, o que eu fiz? Eu tenho a minha arma está zerada para 17 metros, que é o tamanho do meu terraço. Aí eu coloco lá, bom, ao dobro, a 34 metros, aí eu fui olhar, deu pertinho do primeiro dot. Aí eu olhei, bom, se eu dobrar isso aqui a 40 e poucos metros, deu depois de um dot meio um pouquinho. Aí a 54 eu pensei, bom, a 54 é só mirar no segundo dot. Aí pronto, eu punha aquelas tampinhas, aquelas garrafinhas, eu ao invés de mirar aqui no X da luneta, que eu miro a 17 metros, acompanhe o mouse, por favor, só para facilitar quem por acaso tem pouca noção, eu mirava aqui, ó. Então eu olhava aquelas latinhas, aquelas tampinhas e punha esse tracinho do segundo dot em cima delas a 54 metros e conseguia alguns acertos ali, vocês viram ali. Mas a 17 metros eu não miraria aqui, ó, nesse segundo dot, eu miraria exatamente aqui no X da luneta. Isto é uma caderneta de tiro. Então, uma vez que você tem essa noção, para quem guarda na mente, pronto, você está pronto para usar o retículo tipo 1000 dot. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos exercitar aqui no simulador que tem na internet. De antemão quero dizer que
é um pouco difícil estimar nele. Eu achei ele bem bolado, só não achei ele muito legal, porque você não consegue estimar direitinho o tamanho do alvo, senão os tiros seriam perfeitos, vocês vão ver. Mas vocês vão ver que o doutor Ayata vai passar bem pertinho, tá? Aí nós vamos fazer mais um ajuste, mas vamos ver direitinho na prática, e você pode usar esse simulador para aprender também a usar o retículo 1000 DOT. Então deixa o doutor Ayata achar ele aqui, abrir e colocar aí na tela pra gente, tá bom? Galera, vocês estão vendo aí, ó, o simulador de retículo 1000 DOT que você aprendeu a usar e atirar. É esse que vocês estão vendo aqui. Se você digitar na internet assim, MOA DOT ou MOA Demo, perdão, tá até aqui em cima aqui, ó, MOA Demo, vocês vão encontrar esse simulador aí. Mas o endereço dele tá aqui, eu vou até grifar em azul aqui, www.shotterread.com/moademo.html. Tá em azul aí. Você pode acessar e simular um tiro real com uma luneta tipo 1000 DOT. Esse é um programa muito bom. Quem pode ter ele todo, a versão dele toda, aguça muita capacidade de tiro. Eu não tenho, eu uso essa versão gratuita aqui. Mas o simulador é esse que vocês estão vendo aqui, onde toda uma situação real de campo de tiro é simulada. Lembrando, olha aqui, ó, a luneta sempre já está aferida em 10x. Você pode usar em 20 com cálculos milimétricos, mas o free são 10x. Comprar a versão, você melhora isso um pouquinho. Então vamos entrar aqui no nosso simulador, tá? A luneta está em 10x, nós damos aqui o nosso Enter. Apareceu o nosso campo de tiro, que está aqui o nosso anemômetro, tá? E ele, além de anemômetro, ele mede a temperatura, ele mede, claro, como anemômetro, a velocidade do vento, a umidade do ar e a pressão barométrica. Isso é muito importante para tiro. Eu tenho vídeos aí no canal que falam sobre isso, vale a pena ver. Eu fico, vocês me perdoam, até chateado quando alguém fica assim, Arquimedes, seus vídeos são longos. Nossa, cara, você fala demais. Um ou outro, graças a Deus, né? Se não é 0,2% de gente que entra no canal que fala isso, mas porque o cara não imagina como que essa matéria é boa, importante, como que é difícil falar dela de forma simples assim. Eu queria que o meu canal fosse canal de vídeos aí, de 2, 3 minutos também, mas para o que eu me propus nele, isso é impossível. Então temos aqui o nosso equipamento, que vai nos ajudar nas medições da situação ambiente, do ambiente no qual nós vamos fazer o nosso tiro. Nós estamos vendo aqui que é um ambiente de deserto. Nós temos já a nossa caderneta de tiro, tá aqui, ó, tá vendo, ó, range card, tiros à distância. Aqui o nosso atirador já colocou aqui, ó, já as jardas calculadas, até 1000 jardas, que é o retículo tipo 1000 DOT, qual a compensação que é feita no retículo, tá? E qual a compensação de acordo com a velocidade do vento que precisa ser feita no retículo também. O atirador está treinando aqui, ele já nos deu também aqui o tamanho do alvo. O alvo tem 72 polegadas por 19 polegadas. Então, para a gente fazer esses cálculos aqui, como nós vamos usar aqui jardas, está aqui em cima, acompanha aqui comigo, ele já deixou aqui o simulador 3 fórmulas para você calcular o tiro, tá? Dependendo da grandeza que você quer escolher. Por exemplo, você pode escolher usar a fórmula que usa jardas, que é essa primeira aqui. Você pode escolher a fórmula que usa polegadas, na qual o alvo está medido aqui. No nosso caso, nós vamos usar as jardas aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, já que nós temos o privilégio de saber o tamanho do alvo, são 72 polegadas, nós vamos converter isso para jardas aqui. Vamos pegar aqui a nossa calculadora, então, vou pegar aqui do computador. Nós sabemos que uma polegada tem mais ou menos 2,54 centímetros, por volta disso me parece. Então nós vamos pegar aqui 2,54 e ver quantos são 72 polegadas, que é o tamanho do alvo. Acompanha o mouse aqui, tá? Então vezes 72 polegadas.
Então, esse alvo tem 1,82 m, 182 centímetros. Nós sabemos que que uma jarda é 91,44 centímetros. Vamos, então, dividir isso aqui por 91,44 centímetros para saber quantas jardas tem o alvo. Então, dividindo por 91,44 é igual, ele tem 2 jardas de altura. Então, nós sabemos que esse alvo aqui tem 2 jardas de altura. Para eu não repetir aqui, para ajudar aqueles que estão iniciando, que tem um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho o maior carinho, esse canal é principalmente voltado para esses, tá? E aqui fica um desabafo meu, eu em nada na vida eu tive gente que me ajudou, cara, eu tive que pesquisar demais, por isso que eu procuro ajudar quem eu posso, sem medir esforço, porque eu sei o tanto que eu precisei e não tive essa sorte, né? E não tem nada a reclamar da vida também, a vida foi muito boa para mim. Então nós sabemos que um alvo de 72 polegadas corresponde a um alvo do tamanho de 2 jardas. Se você não entendeu, volte o vídeo atrás e reveja como o cálculo foi feito. Então nós sabemos que nós vamos atirar num alvo de 1,82 m ou de 2 jardas. Então vamos aqui puxar a calculadora para cá e vamos fazer o nosso primeiro teste, estágio A. Vamos colocar aqui, ó, onde está o mouse aqui, estágio A. O alvo apareceu. Nós temos aqui o nosso retículo que também apareceu, tá? Esse aqui é o cano da nossa arma, esse aqui é a nossa visada, o nosso retículo, isso aqui são as torres superior e a torre lateral. Então, o alvo está aqui, nós estamos vendo ele. Primeira coisa, nós vamos, sabendo o tamanho dele, que ele tem 2 jardas, nós vamos estimar a distância que ele está de nós. Então, o que a gente faz? Pega o retículo, põe ele no pé do alvo. É aqui que eu erro nesse simulador, porque eu sei, tá vendo? Dá para ver aqui junto com vocês que ele ocupou 1, 2 e um pouquinho mais de 2. Esse pouquinho mais não fica nítido para mim, não sei se eu estou com problema de visão, ou se é porque a cor de cima do alvo mistura com a areia. Aí eu estimo, onde normalmente eu erro às vezes aqui, porque eu estimo um pouquinho fora. Mas vamos calcular comigo aqui, isso é um tiro real, esse simulador, como eu falei, cada vez que você abre, ele abre uma situação diferente para você. Então, nós vamos estimar a distância que o alvo está pelo retículo da luneta. Então, colocamos ele na base, ele tem 1 dot, 2 dot, ele deve estar mais ou menos aqui, 2,7 dots mais ou menos, antes de 3, 2,7 dots. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o cálculo aqui desta fórmula para saber a que distância esse alvo está de nós. A luneta, nós lembramos, ela vem sempre zerada com 10x para 1000 jardas, tá? Então vamos saber aqui pelos dots a que distância o alvo está de nós. Vamos pegar a calculadora, zerar. Qual que é a fórmula? Tamanho do alvo, size of target, to yards, em jardas, vezes 1000. Ele tem 2 jardas, não é isso? Nós já fizemos o cálculo. A fórmula é 2 vezes 1000, vezes 1000. O que é o restante da fórmula? Dividido pelo tanto de 1000 dot, 1000 reading, tanto de 1000 dot que ele ocupou na luneta. Vocês lembram que segundo o nosso cálculo ele ocupou aqui mais ou menos 2,7 por aí da luneta? Então é o tamanho do alvo, 2 jardas, está aqui em cima, vezes 1000, dividido pelo tanto que ele ocupou na luneta. Isso para a gente saber a que distância mais ou menos o alvo está de nós. Então vamos dividido por 2,7, que é essa distância aqui, 1, 2, mais ou menos 2,7, quase chegando no 3 aqui, é igual 740 metros. Aqui, como eu falei, aqui eu erro, porque eu não vejo direitinho, que eu confundo, não sei se o doutorado está ficando ruim de vista, eu confundo aqui onde está a cabeça dele direitinho, estimo às vezes errado, que 1 metro é muito para tiro de precisão. Mas vamos aceitar esse cálculo que nós fizemos aqui, que ele está a 740 metros de nós. Então o que acontece? A gente vai pegar, vai colocar a nossa luneta aqui no nosso alvo direitinho e vamos procurar a nossa tabela de tiro. Nós temos aqui, ó, a 750, acompanha o mouse aqui, que ela está zerada para 1000. A 750 metros
Ele deu aqui, quanto que deu na luneta? Esqueci, 740. Então vamos arredondar para 750. Entre 700 e 750, vamos usar 750. A 750 metros, eu tenho que elevar, olha a nossa tabela de tiro aqui, o nosso retículo para, cadê o 750? 21,7 minutos MOA. Então, ou eu subo o retículo 21 minutos MOA aqui, ou então eu miraria aqui, ó, no retículo de baixo, aqui no DOT de baixo. Como o sniper não gosta de fazer esse tipo de tiro, ele gosta de mirar no X para ter certeza que ele acertou. Nós vamos aqui, para ter certeza que ele não vai errar, perdão, ele estima o tamanho do alvo e faz a compensação na torre. Então vamos pegar aqui 750, vamos elevar a nossa torre 21,7 minutos MOA. Tá aqui, ó, acompanha o mouse, elevação. Nós vamos pegar e fazer a elevação aqui, ó. Minutos está aqui, tá? Está só crescendo. Eu estou naquela setinha do teclado que aponta para cima. Vamos até 21 minutos. A torre mexendo aqui em cima, ó. Acompanhe a torre mexendo, se elevando e também os números mudando aqui, tá? Vamos lá, até 21 minutos. 21,7, vamos dar mais uns toquezinhos. 21,75. Já elevamos a nossa torre. Nós temos então um vento. Aqui eu confesso a vocês que eu me confundo, porque eu sei que o vento está a 5 milhas por hora. Mas esse aqui não me dá a direção que o vento está soprando, ele me dá uma referência mais ou menos, que é um vento a noroeste aqui, por aí, porque ele não me é preciso, então eu calculo mais ou menos o vento. Tá? É onde às vezes eu costumo errar também nesse cálculo de vento, porque eu entendo que isso aqui é uma falha nisso aqui. Então eu pego aqui, quando eu atiro a 750 metros, com um vento a mais ou menos 5 milhas por hora, eu tenho que fazer essa compensação aqui, ó, 5,3 cliques de compensação lá na horizontal aqui do vento. Então eu pego a setinha que mostra para o lado agora e vou fazer essa compensação. Vocês estão vendo aqui o número aparecendo, vocês vão ver essa hastezinha da luneta girar também essa torre. Então vamos procurar aqui o 5, tá? Vamos mudar aqui 5 minutos. Quanto que eu cálculo aqui para 750? 4,5. Vamos colocar 4,5. Vocês estão vendo o número mudar aqui, tá? Acompanhe aí, ó. Tirar o mouse de perto. 4,5. Vou entre 4,5 e 4,75. Então, entende que agora eu posso mirar no X certinho, que eu vou acertar o alvo na mosca. Por que que na hora que eu der o tiro, o Kiki pode errar? Porque às vezes eu não consegui estimar o tamanho certinho do alvo, por não ter tido uma referência certinha dele aqui dentro da luneta. Mas vocês vão ver que o tiro vai ficar bem pertinho. Então a gente vem aqui no gatilho, acompanha o mouse e faz o nosso tiro. Vamos atirar, ó. Viu que eu acertei aqui pertinho, ó? Vou dar um segundo tiro. Eu só errei praticamente um pouquinho na elevação, ó. Vamos dar o tiro, ó. Ele está acertando pertinho. O que que eu faço? Digamos que eu fosse um atirador, eu posso fazer simplesmente isso aqui, que eu preciso dar um tiro rápido, compensei a luneta para aqui, agora eu vou acertar o alvo com certeza. Vamos lá, ó. Ao barulho dele, acertei. Aí eu vou ver por que que eu errei. Aparece aqui, ó. O alvo estava a 648 metros. Acompanha o mouse aqui. Eu estimei que era 750. Se eu tivesse feito o cálculo aqui em 650, eu tinha acertado na mosca com os cálculos que eu fiz da luneta. Como eu falei, eu erro nesse simulador, porque quando eu tenho que calcular o tamanho do alvo, eu acho que fica muito pouco visível nessa luneta e confunde a cor da areia com a parte superior do alvo para fazer o cálculo. Mas o alvo estava a 648 metros e não a 700, como eu testei. Mas vocês veem que eu cheguei muito pertinho dele. Vamos fazer um segundo exercício aqui, só para sedimentar. Você pode fazer 10 cálculos aqui, até a letra J. Mas vamos fazer um segundo para exercitar aqui direitinho. Vocês veem aqui que o alvo já mudou de lugar, está mais longe. O primeiro tiro ele estava aqui assim, agora ele está lá mais atrás, menorzinho, mais longe. Nós vamos então
fazer a mesma coisa que no primeiro. Disparo pelo retículo, tentar estimar a distância do alvo, uma vez que nós conhecemos o tamanho dele. Vamos colocar aqui então, como eu falei, o programa tem esse problema aqui, ele esmaece, mas no meu visual aqui parece que ele deu 2.2 aqui no retículo. Deu 1, 2, passou um pouquinho do 2. Então vamos considerar 2.2. Vamos aplicar então a fórmula que está aqui, tamanho do alvo vezes 1000, tamanho do alvo são 2 jardas, vezes 1000, tá? Dividido, tá aqui a fórmula, por como ele foi lido no retículo, que é 2.2, dividido por, opa, cliquei errado, vamos aqui, só um aqui, vamos de novo aqui, porque eu cliquei errado, tá? O tamanho do alvo 2 jardas multiplicado por 1000, dividido por 2.2, que é mais ou menos como eu estou estimando que ele está no meu retículo aqui. É igual a 900 jardas, mais ou menos. Tá? Eu sempre fico no mais ou menos aqui. Né? 900 jardas seria uma mudança aqui de 29,6 de elevação na nossa cadernetinha de tiro na nossa luneta. Então, 29 minutos de ângulo de elevação. Vamos elevar aqui, então, apertando a teclazinha que aponta para cima e contando aqui embaixo aqui os minutos de elevação. 29... Vamos pôr 29,5, porque aqui mais ou menos é 29,6. Tá? Nós temos aqui que a correção do vento aqui é de 6,9. O vento está mais forte um pouquinho. Como eu acho que eu li um pouco a mais, eu não vou chegar a corrigir isso tudo aqui não, 6,9 não. Eu vou corrigir por volta de uns 5, a escala anterior aqui. Eu vou meiar mais ou menos que seja uns 5 graus de elevação, embora na tabela está aqui 6,9. Mas eu estou achando que eu errei um pouquinho aqui, vamos dar uns 5 aqui de vento. Tá? Vai entrar aqui embaixo apertando para a direita. Vamos aqui, a torrinha está mexendo lá, 5, opa, passei de 5. Vamos botar uns 5,25, vamos deixar aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Já aplicada a fórmula e o ajuste da luneta, vamos colocar então, fazer a nossa mira, pôr o retículo em cima do alvo para fazer o nosso disparo. Como eu falei, a gente tem um problema sério porque ele nos dá a velocidade do vento. Nós temos a compensação na tabela, mas não nos dá a direção. Então o tiro pode pegar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, que eu não sei para onde o vento está soprando. Pelo menos eu não entendi nesse simulador. Vamos fazer o tiro, todo mundo torcendo o Dr. Ayata aí. Cruza os dedos, vamos ver se o Dr. Ayata dá sorte. Atenção, puxando o gatilho devagarzinho. No alvo. Olha o barulhinho dele caindo. Então, para vocês verem, aqui ó, vamos ver o que eu errei aqui, ó. Ele estava a 940 jardas. Eu estimei 900, tá? Então, assim, eu acertei. Poderia ter acertado mais na cabeça e tal, mas com um pouco de sorte. Eu erro aqui nesse simulador, porque às vezes eu calculo para a direita, para a esquerda, e o vento é outro lugar, não consigo estimar o tamanho do alvo direitinho, porque ele não fica muito visível. Mas de qualquer forma, galera, tá aí, para vocês terem noção como que se usa o retículo 1000 DOT, como que é o simulador, tá? É eu aqui, Arquimedes, o Dr. Ayata aqui de Caratinga, esperando contribuir mais uma vez para a galera do canal aí. Espero que vocês gostem. Gostou? Dá um joinha no canal, é bom para a gente saber como está a aceitação. E novos vídeos virão aí pela frente. Inclusive eu quero ver se eu não entro em outros assuntos que eu ia entrar, não volto aos projéteis, para encerrar, pelo menos superficialmente, aquela matéria de projéteis, tá bom? Abração para a galera do canal aí e tchau, tchau.